Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal Teacher Rafael. E o vídeo de hoje vai ser o 7º simulado da ESA. Então, se vocês quiserem passar para o 8º simulado, vai ser o mesmo esquema de sempre. 100 likes nesse vídeo, a gente passa para o próximo simulado, tá? E lembrando, vocês podem baixar, eu vou deixar o PDF ou na descrição do vídeo ou nos comentários, vocês baixem, façam e acompanhem aqui a correção no vídeo, ok? Então, bora pro vídeo. Pessoal, a primeira questão do simulado é de interpretação. Eu vou dar uma lida aqui no texto com vocês e para a gente fazer a primeira questão. Esse texto ele foi tirado do livro American English File, número 1, o livro do estudante, que é um dos livros que o edital da ESA pede, e o título do texto é Compras nos Estados Unidos. Um dos melhores lugares para comprar nos Estados Unidos, atualmente, é no Fashion Island Mall, em Newport Beach, Califórnia. Esse shopping é a céu aberto e é o mais legal nesse estilo na Califórnia. Número 1. Clientes no Fashion Island podem comprar coisas que estão na moda, comida, coisas para casa e produtos de beleza. Em mais de 150 diferentes lojas. Há 3 grandes lojas de departamento e um grande supermercado. Um cinema com 7 salas, 4 hotéis e uma vista para o Oceano Pacífico. Segundo, Fashion Island tem mais de 35 diferentes restaurantes e bares de comidas. Há restaurantes delivery e restaurantes à la carte, incluindo comidas havaianas e uma padaria que vende comidas veganas e saladas. Muitos restaurantes abrem depois que as lojas fecham. Terceiro, muitas lojas abrem de 9 da manhã a 9 da noite, durante a semana, e de 10 da manhã às 7 da noite aos sábados. Aos domingos é de 11 da manhã às 6 da tarde. Os restaurantes fecham em torno de meia-noite e o cinema fecha às 11. Quarta, o shopping tem mais de 6.000 lugares para estacionar e 3 postos de serviço de estacionamento. Você pode ir com transporte público para esse shopping também. O shopping é apenas meia milha da entrada da costa do Pacífico e cerca de 5 minutos do aeroporto de John Wayne. Número 1. Leia o artigo e associe as perguntas aos parágrafos. Então aqui tinham 4 parágrafos e aqui nós temos 4 perguntas. A primeira é: o que você pode fazer lá? A segunda: como você chega lá? Terceira: onde você pode comer? E a quarta: que horas abre? A primeira frase é: o que você pode fazer lá? E lá nas opções tem que pode, na letra A, ser o número 1, na letra B, número 2, na letra C, 1 e na letra D, 1. Agora vamos voltar lá para o texto para ver. O que você pode fazer lá? A 1 diz que os clientes podem comprar coisas da moda, comida, coisas para casa e produtos de beleza. Isso é o que você pode fazer lá, correto? Então, sabendo essa informação, você elimina a letra B, porque a primeira pergunta ela é respondida no primeiro parágrafo. Então, você fica com a C e a D. A segunda pergunta é: como você pode chegar lá? E as opções são: a letra A te dá que é o segundo parágrafo, a letra C diz que é o terceiro parágrafo e a letra D diz que é o quarto parágrafo. Você lembra qual é o parágrafo que a gente fala sobre como chega lá, que você pode chegar com transporte público? É o quarto parágrafo. Sabendo que é o quarto parágrafo, você elimina a letra A e a letra C e fica com o gabarito letra D. Segunda questão já não é mais de acordo com o texto, tá assim, ó. Escolha a alternativa incorreta. A letra A tá assim, ó. Diana nunca bebe café, ela não gosta disso. E aí você vê, ó. Tá falando do café, coffee, e o pronome que está sendo usado é o it. Então, café é singular e é uma coisa, então você faz referência com o it. É disso que a questão está falando. A questão está querendo, está tratando sobre referências do pronome. Então, a letra A está correta. A letra B está assim, ó. Eu nunca vou a festas. Eu não gosto disso. Nesse caso aqui, você está falando sobre pares, festas. Está no plural. Você não pode usar o pronome it. Você teria que usar o pronome them. Então, é por isso que a letra B está errada e é o nosso gabarito. Porque festas é plural. Você está usando um pronome que te dá a ideia de singular. Então, A2, gabarito letra B. A letra C diz assim: eu não quero esse livro. Você pode pegá-lo, você pode tê-lo.
Então aí você tem book e, fazendo referência a book, você tem o it, correto. E a letra D, Carlos não gosta desses livros. Você pode ficar com eles. Então, books, plural, e o them, que é o pronome que dá a ideia de plural também. Então, a letra C e a letra D estão corretas, mas você queria a errada. Então, gabarito letra B. A terceira questão ela ainda fala sobre pronomes e tá assim, ó, escolha a alternativa que completa corretamente os espaços. Aí o primeiro espaço tá assim, ó. Esse livro é meu ou é seu? A letra A você tem your, lembrando que your é possessivo adjetivo. Quando você tem um possessivo adjetivo, você precisa de um substantivo depois dele. E aqui na frase, ó, a frase acabou. Então não tem nenhum substantivo depois. Então você já sabe que a letra A está eliminada, porque não pode ser o your. A letra B eu tenho yours, letra C yours e letra D yours. O yours é o possessivo pronome. Ele serve para você substituir algo que você já disse. A segunda frase é assim, ó. Isso é problema deles, não nosso problema. Se vocês perceberem, depois do espaço tem problem, que é um substantivo. Você não vai poder usar o ours, você vai ter que usar o our, porque aqui na segunda frase ela te pede um possessivo adjetivo. Lembrando, possessivo adjetivo precisa de um substantivo depois dele. Então você elimina a letra B, fica entre a C e a D. A terceira frase está assim, ó. Nós vamos no nosso carro e eles vão deles. Final de frase, você não tem nenhum substantivo depois, então tem que ser o possessivo pronome. E tanto a letra C quanto a letra D te dá o theirs. Ok, continua a C e a D. E a quarta frase é assim, essa é a câmera dele ou é dela? E aí você tá vendo, ó, não tem nenhum substantivo depois, a frase terminou. Então você não pode usar o possessivo adjetivo, que seria a letra C, o her. Você tem que usar o possessivo pronome, que é o hers na letra D. Então, gabarito letra D. A quarta questão, ela está falando sobre artigos. Vocês têm o a e o an. Lembrando, o a você vai usar quando a palavra que vier depois tiver som de consoante. E o an quando a palavra tiver som de vogal. A primeira frase tem o interest. Interest tem som de vogal. Então você vai usar o an. Elimina a letra A. E a frase ficaria, havia um programa interessante na TV noite passada. A segunda eu tenho a palavra game, que tem som de consoante. Então tem que ser o A. Aí você elimina a letra B e fica entre a C e a D. E a frase ficaria, futebol é um jogo. A terceira tá assim, ó. Animal e small. Animal tem som de vogal, então tem que ser o N. Continua C e a D. Small tem som de consoante, então tem que ser o A. Então aí você já consegue ver que o gabarito vai ser a letra C. E a tradução da terceira ficaria: um rato é um animal e é um animal pequeno. E a quarta frase eu tenho very. Very tem som de consoante e a tradução da frase ficaria: Joey é uma pessoa muito legal. Como very tem som de consoante, você usa o A. Então, quarta questão, gabarito letra C. A quinta questão está assim, ó, escolha a alternativa que completa corretamente os espaços abaixo. Na questão 5, você já está usando artigos, tanto definido quanto indefinido. E aí você tem a frase, ó, eu comprei jaqueta e blusa. Jaqueta foi barata, mas blusa foi cara. Aí a ideia do artigo definido e indefinido é a seguinte. O indefinido você vai usar quando você ainda não falou sobre aquilo. Aquela coisa ainda é desconhecida, tá? Por isso que é indefinido, que é o a e o an, que é o uma. O artigo definido você vai usar quando você já conhece aquela coisa ali no texto. Você já definiu ela. E o artigo definido é o the, que tem a tradução de o, a, os, as. E aí a frase está assim, ó. É a primeira vez que você está falando da jaqueta e a primeira vez que você está falando da shirt, que é a camisa. Então você tem que usar nos dois o artigo indefinido, porque você ainda não conhece esses dois objetos no texto. Então você vai usar o a nos dois. Sabendo isso, você fica com a letra A, a letra C e a letra D. E a frase fica, eu comprei uma jaqueta e uma camisa. Quando você vai falar no texto de novo sobre a jaqueta e sobre a camisa, você já
conhece, então você já definiu. Essa jaqueta e essa blusa que você está falando são as que você comprou. Então você vai usar tanto o the, que vai ser eu comprei uma jaqueta e uma camisa. A jaqueta foi barata, mas a camisa foi cara. Então, sabendo que você vai usar o the nos dois, fica só a letra D como nosso gabarito. Então, quinta questão, gabarito letra D. A questão 6 já está falando de singular e plural. E aí nós temos, ó, primeira frase, she is a nice, ela é uma pessoa agradável. Como é pessoa no singular em inglês? Se você disse que é person, você fica entre a A e a B. People é pessoas, é plural, então você elimina a C e a D. A segunda frase está assim, ó, they are nice, eles são pessoas agradáveis, então você fica com people, tanto a letra A quanto a letra B. A terceira frase está assim, ó, A queria falar com qualquer pessoa que viu o acidente. Aqui é a polícia queria falar com qualquer pessoa que viu o acidente. Polícia, nós vamos usar com ideia de plural, então é police, tá? Fica sem o S mesmo. Então, fica entre a A e a B. E a última frase, que vai definir se é o gabarito é a letra A ou a letra B, tá falando assim, ó. As estão caindo da árvore. As folhas. Folha em inglês termina com F. Algumas palavras em inglês, não todas, que terminam em F ou FE, o plural passa sendo VES. Você tira o F ou FE, coloca VES. Então, ficaria the leaves, que é as folhas. Então, você elimina a letra A e fica com a letra B como nosso gabarito. Sétima questão. A sétima questão está assim, ó. Escolha a alternativa correta. E essa questão aqui, ela ainda está falando sobre os artigos definidos. E a letra A está assim, ó. O Peru é no sul da América. Quando a gente fala em português, a gente fala o Peru. Porém, em inglês, a gente não usa o the com nomes de lugares. Claro que tem as suas exceções. Se você ainda não sabe muito bem artigo definido, artigo indefinido, eu vou deixar linkado aqui no i o vídeo que eu falo sobre artigos definidos e indefinidos. Assiste lá o vídeo que você vai conseguir entender melhor quando usar o artigo the e quando não usá-lo. Então, a letra A está errada. Você deveria falar só Peru e não the, ok? Então, letra A eliminada. Letra B está assim, ó. The Times Square is in New York. The Times Square é em Nova York. Em inglês, a gente também não vai usar o the com ruas e praças. Então, deveria ser só Times Square. Elimina a letra B também. A letra C está assim, ó. Você está indo ao banco? Quando a gente fala bank, você pode usar o the, tá? Então, are you going to the bank? Você está indo ao banco. Está correta, gabarito letra C. A letra D está errada pelo seguinte, você está falando assim, ó. Você acha que o inglês é difícil? Do you think the English? A gente não usa o the com matérias. Você não pode falar the English, the Spanish, the Portuguese. Então, elimina o the, ficaria só do you think English, tá? Então, a alternativa correta seria a letra C. Questão 8 tá assim, ó. Escolha a alternativa incorreta. Então, na 8 tem 3 certas e uma incorreta. A letra A tá assim, ó. How many people? O how many eu uso para substantivos contáveis e o how much para substantivos incontáveis. People é pessoas. Pessoas são contáveis, então a letra A está correta. Eu quero a errada, então a letra A não é o nosso gabarito. A letra B está how much milk. Milk é leite. Geralmente em inglês, bebidas serão incontáveis porque você precisa de alguma coisa para saber a quantidade. Um copo, uma xícara, o litro, tá? Então o milk é incontável, how much está certo. A letra C fica, quantos pães você comprou? Em português, pães é contáveis, então a gente faz todo sentido usar um many. Porém, em inglês, eles não contam os pães. Então, deveria ser how much bread, tá? E não how many. Então, gabarito, letra C. E a letra D eu tenho how many players. Players são jogadores. Dá para você contar os jogadores. Então, how many está correto. E como eu quero a errado, então é gabarito, letra C. Questão 9 está assim, ó. Escolha a alternativa incorreta. Letra A. Dan is very thin because he eats very little.
A tradução da frase ficaria: o Dan é muito magro, porque ele come muito pouco. Esse little, vocês têm que lembrar que em inglês eu tenho little, a little, few, a few. O a little e o a few, eles vão dar uma ideia positiva, tá? Só que o little para coisas incontáveis e o few para coisas contáveis. O little e o few, a mesma coisa. O few vai dar ideia negativa para coisas incontáveis e o few vai dar ideia negativa para coisas contáveis. Então aqui o Dan é muito magro porque ele come pouco. Então a ideia aqui é a ideia dele comer pouco é negativa, tá? Então aí o little está correto. A letra B está assim, ó. We like films, so we go to the cinema much. Nós gostamos de filmes, então nós vamos muito ao cinema. Esse much aí está errado. Não, a gente não usa o much no final da frase. A gente aqui deveria usar o a lot, que dá a ideia desse muito, tá? Então gabarito letra B. A letra C está assim, ó. Seu espanhol é muito bom. Você cometeu poucos erros. Lembra que eu falei que o fio é para uma ideia negativa, para coisas contáveis? Os erros são contáveis e aqui ele errou pouco. Então a ideia é negativa, que ele errou pouco, tá? E a letra D, nós não temos muitos amigos. Aqui a gente usou o a lot of. O a lot of, quando você usa, depois dele geralmente tem que vir um substantivo. Então a letra D está correta. Como a gente quer a errada, gabarito letra B. A questão 10 ela trata sobre adjetivos, comparativo e superlativo. Aqui a primeira está assim, ó. It is, é, tracinho, tracinho, ir de carro ou trem. E os adjetivos que nós temos é o expensive, que na letra A e na letra B está more expensive, na letra C e na letra D, expensive. Então aqui, primeiro você tem que saber o seguinte, essa frase vai se encaixar o comparativo, porque você está fazendo uma comparação. O que seria mais caro, ir de carro ou ir de trem? E o comparativo, se o adjetivo é curto, você acrescenta ER. Se o adjetivo é longo, você usa o more. Expensive é um adjetivo longo, é um adjetivo grande, é um adjetivo de muitas sílabas. Então você não pode usar o ER. Você elimina a C e a D, fica entre a A e a B. Aí a frase ficaria assim, ó. É mais caro ir de carro ou de trem? A segunda frase está assim, ó. Não pegue o ônibus. É pegar um táxi. E aqui nós temos, na letra A e na letra B, o easier. Então ficaria, não pegue o ônibus, é mais fácil pegar um táxi. O easier foi o que eu falei com vocês. Quando o adjetivo é curto, a gente acrescenta ER. Só que o adjetivo easy, ele termina com Y. Quando o adjetivo terminar com Y, você tira o Y e acrescenta IER. Ok? A terceira está assim, ó. What is the river in the world? Aqui seria, qual é o rio mais longo no mundo? E aí, tanto na A quanto na B, nós temos longest. Esse EST no final dá a ideia de superlativo. Então, as duas estão corretas. E a quarta frase que vai definir qual é o nosso gabarito tá assim, ó. O Ken é um bom jogador, mas ele não é no time. A ideia seria, ele não é o melhor no time. Então, você imagina o quê? Você está falando do time, então, entre todos os garotos do time, ele não é o melhor. Essa ideia que você traz é de superlativo, porque você tem um grupo e você está tirando alguém desse grupo para dar a ideia de comparação. Quando você faz isso, é o superlativo. E o adjetivo good, ele é irregular. É good no seu grau normal, better no comparativo e best no superlativo. Aqui, como você está usando o superlativo, você vai ter que usar o best. Gabarito letra A. A 11ª questão está assim, escolha a alternativa incorreta. A primeira frase é He speaks very well English. Traduzindo ficaria, ele fala muito bem inglês. Só que a letra A está errada, por quê? Aqui a ideia é que você tem o verbo e depois do verbo vai vir o objeto. Ó. Ele fala, quem fala, fala alguma coisa. Então ele fala em inglês. Então a frase correta seria He speaks English very well. Okay? Então gabarito letra A. A letra B, I like Italian food very much. Eu gosto muito de comida italiana.
Correto. Letra C. Você assistiu televisão a noite toda? E a letra D. O Paul geralmente usa um chapéu preto. Então, se você perceber, está sempre o verbo e o objeto. Na letra A, quem gosta, gosta de alguma coisa. Italian food. Na letra C, quem assiste, assiste alguma coisa. Watch television. E a letra D, quem veste, veste alguma coisa. A black hat. Questão 12. Leia as sentenças e diga se as palavras sublinhadas, qual a classe gramatical de cada uma delas. E aí, na número 1 eu tenho: Laura queria falar com a Rita. Esse talk seria o quê? As opções da A a D é só verbo, então vocês têm a certeza que esse talk é verbo. Segunda frase: Laura queria uma conversa com a Rita. Essa uma conversa é verbo ou é substantivo? Se você disse que é substantivo, você fica entre a C e a D. E a terceira frase está assim, as janelas não estão muito limpas. Esse clean, tanto na letra C quanto na letra D, te dá a ideia de adjetivo. Então, elas não estão muito limpas, adjetivo. A quarta fica assim, ninguém limpou as janelas? Você acha que é verbo ou é adjetivo? Se você disse que é verbo, está correto, gabarito letra C. E esse foi o nosso simulado, pessoal. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, porque se fizer 100 likes esse vídeo, eu posto o próximo simulado. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. E nos vemos no próximo vídeo.